Todo mundo viu na imprensa, no debate público, a questão sobre o Lula nomear uma ministra negra progressista de esquerda para o STF, no lugar da Rosa Weber. E nós vimos um debate ao redor dessa questão de os movimentos sociais fazerem demandas de esquerda para um governo que tem que negociar com uma direita muito forte. O argumento que a gente vê nas redes é de que essas demandas pressionam, desgastam o governo. O último advogado que o PT indicou para o Supremo, provavelmente na vã esperança de que ele seria fiel ao partido, foi o Dias Toffoli. O meu ministro que manteve Lula preso, num processo absurdo, e que proibiu Lula de dar entrevista quando preso, e impediu Lula, quando preso, de ir ao enterro do seu irmão. E mesmo antes disso, quando Dilma entrou com recurso para anular o impeachment, ele se ausentou. Sim, como bem disse o Romero Jucá, foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. E o Supremo tinha 8 ministros indicados pelo PT. Isso é que é ter dedo podre. O PT escolhe juiz do Supremo igual o carioca escolhe governador. Mas eu quero te mostrar uma perspectiva diferente. Eu quero te mostrar que, pelo menos algumas demandas vindas da esquerda, elas são, na verdade, a força do governo. Eu sou Pedro Faria, eu sou economista, doutor em História e sou militante do Movimento Brasil Popular. Vamos conversar sobre política e economia aqui no canal. Qual que é o argumento que a gente vê em relação a essas demandas vindas dos movimentos de esquerda? A gente vê o argumento de que o governo Lula é um governo muito frágil, porque foi eleito nas circunstâncias que aconteceram, de uma tentativa de golpe de Estado, corrosão da democracia, e ele tem que lidar com um Congresso extremamente conservador. Então o argumento que a gente vê é que não está na hora de os movimentos ficarem fazendo demandas, às vezes até fazendo greves, fazendo campanhas ostensivas, para que o Lula adote posições do nosso campo, porque supostamente a gente tem que entender que o governo vai conseguir poucas coisas. E eu quero mostrar especialmente que essa demanda por mais representatividade de mulheres negras no governo, não só no STF, em várias outras posições, ela é um exemplo especialmente bom de como uma pauta vinda da esquerda pode fortalecer o governo. Então eu vou usar esse exemplo, mas eu quero que fique bem claro que esse vídeo é sobre um princípio mais geral, ele se aplica a várias outras coisas. Para começar, a gente tem que entender que mesmo as pautas ditas identitárias ou de costumes, a gente vê esse conjunto de nomes aí para tentar capturar essas pautas que são relacionadas a gênero e classe. A gente tem que entender que essas pautas, elas não são pautas minoritárias. Minorias aqui, especialmente quando nós estamos falando de negros e negras e de mulheres, elas são pautas majoritárias, são de minorias políticas que são subrepresentadas. Isso é importante para o argumento que eu vou fazer aqui. Eu acho que a ministra Edilene Lobo, que está no Tribunal Superior Eleitoral agora, e foi a primeira ministra negra daquele tribunal, disse uma coisa muito certa. Confere o discurso de posse dela. Essa cadeira hoje, pela primeira vez como ministra substituta, é um orgulho e também uma responsabilidade. E neste momento, perpassando a minha vida profissional como advogada e como professora, lembrando da minha paixão pelo direito e minha fidelidade à democracia, eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são a um só tempo resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. A ministra fala duas coisas, eu acho, muito importantes. A primeira, que a luta para que pessoas como ela estejam nesses lugares de poder, ela é uma luta histórica. Ela é feita por movimentos que têm história no Brasil, como o Movimento Negro Unificado. Inclusive, o MNU é um movimento que tem história na fundação do Partido dos Trabalhadores, que tem história na transformação de militantes do Partido dos Trabalhadores, como a deputada Benedita da Silva, que vieram de lutas, digamos, de classe, e que no contato com o movimento negro ampliaram sua atuação justamente para a pauta da questão racial no Brasil e do combate ao racismo. Então a primeira parte desse argumento que eu estou fazendo aqui é de que nós temos que estar atento que ao separar essas lutas ditas identitárias, a gente está jogando fora uma parte da história da esquerda, aspas, tradicional, os sindicatos, os partidos de esquerda, que fazem as lutas, aspas, econômicas. Porque a luta do povo negro no Brasil, a luta dos povos indígenas, ela não é só por ter mais pessoas negras indígenas, mais mulheres, ocupando posições de poder.
Elas são lutas por questões dos direitos econômicos, do bem viver social, econômico, da participação política desses grupos que são a maioria da população. Quando nós fazemos essa separação, nós estamos jogando o poder dessas lutas fora. Como a ministra fala, e eu falei também, essas pautas são majoritárias. As minorias, especialmente negros e negras e as mulheres, na verdade são maiorias na população. São minorias na representação política, nos espaços de poder. Então, quando nós encampamos essas pautas, elas têm o potencial de abrir um contato com essas maiorias da população. O movimento que a direita faz de transformar essas pautas que dizem respeito à maioria da população em pautas de minorias, é um movimento justamente para isolar uma parte enorme do eleitorado e da militância deles, que é feita de mulheres negras, de homens negros. Então, quando nós da esquerda adotamos essa ideia de que essas pautas são minoritárias, nós estamos abrindo mão de uma demanda que diz respeito à maioria da população, como a ministra Edilene Lobo falou. Ela estar no TSE, mais do que uma questão de representatividade, diz, por exemplo, sobre se nós vamos ver os partidos sendo punidos, cumprindo e sendo punidos por não cumprir, caso isso ocorra, as cotas raciais nas eleições, de uso de recursos, por exemplo. E justamente são os partidos de esquerda que mais cumprem essas regras de cotas raciais, por exemplo, nas eleições. E é o próprio Partido dos Trabalhadores e o próprio presidente Lula que quebraram várias barreiras na questão do combate ao racismo, no combate à desigualdade racial no Brasil, com lei de cotas, com nomeação de pessoas negras para cargos importantes. Então, essa é uma pauta nossa, dos movimentos, dos partidos de esquerda. Sempre foi. Quando a gente decide transformar isso numa pauta de um grupo minoritário, e pior ainda, quando a gente decide adicionar isso, teorias da conspiração, que envolvem Jorge Soros, vou nem entrar nisso aqui, nós estamos abrindo mão de um poder muito importante, de uma conexão que os partidos têm com a sociedade, com a maioria da sociedade. Mas aí vem a segunda parte. Como que isso que eu falei, de serem pautas majoritárias, influencia na relação do governo Lula com o Congresso Conservador? Bom, o Congresso Conservador não tem interesse em nomear uma ministra negra de esquerda. E tem mais, a parte mais conservadora do Congresso não quer isso. Mas mesmo uma parte mais, um liberalismo mais progressista, tipo Tabata Amaral, e até umas partes da direita que pagam de moderninha, eles estão abertos à ideia de representatividade. É claro que a perspectiva desse social-liberalismo e dessa direita moderninha vai ser diferente da nossa. Nós não queremos só uma ministra negra para o STF, ou mais pessoas negras, mais mulheres representando esse espaço. Nós queremos homens, mulheres negros e mulheres nos espaços de poder para implementar as pautas que nós entendemos como pautas históricas do movimento negro, do movimento feminista, que combatem o carceramento em massa. E aí nós vamos disputar dentro dessa coalizão o direito a colocar alguém lá. E na hora que o presidente Lula for nomear uma ministra negra para o STF, para o TSE, para a Procuradoria-Geral da República, que esses cargos que precisam de confirmação do Senado, nós vamos jogar para o Congresso, para a parte mais conservadora do Congresso, o ônus de rejeitar essa pessoa. Inclusive, essa é uma estratégia para justamente nós colocarmos uma mulher negra, por exemplo, para o STF, que seja mais progressista. Porque se a gente colocar só um homem branco militante para entrar para o STF, o Congresso Conservador vai rejeitar, é um cara muito de esquerda. Mas se a gente colocar a pauta da representatividade racial, da representatividade de gênero, que tem o apoio dessa coalizão mais ampla mesmo, como eu falei, com perspectivas diferentes, talvez esse seja justamente o caminho para nós termos uma pessoa de esquerda no STF e que ainda contempla uma coalizão um pouco mais ampla. E aí, com essa coalizão social mais ampla, fica para o Congresso assumir o ônus de rejeitar uma pessoa que, como a ministra Edilene Lobo falou, não representa só a si mesma, representa uma maioria que não se vê representada nas instituições. O Congresso vai ter que assumir esse prejuízo. E isso vira justamente uma arma de negociação para o governo Lula. Agora, para terminar, nada disso é dado. E comenta aqui para mim, qual outra pauta de esquerda que hoje já tem maioria na população e que você acha que se o governo adotasse ia ser uma boa arma para o governo contra a direita? Isso que eu estou falando tem que ser construído. A gente tem que construir um discurso
para mostrar para a população e para as maiorias sociais dessa população, que são minorias na representação política, que o que nós estamos propondo, essas pautas ditas minoritárias, que na verdade são majoritárias, vão trazer bem-estar para essas pessoas. A direita investe muito esforço para impedir que isso aconteça, para impedir essa identificação. E para o governo conseguir transformar essas demandas vindas de movimentos de esquerda em mecanismo de pressão contra a direita, ele tem que justamente aceitar isso e entrar na disputa para promover as pautas de esquerda com as quais ele foi eleito. Então, isso requer, por exemplo, uma operação de comunicação por parte da Secretaria de Comunicação, por parte dos ministros, por parte de deputados, de influencers, de falar, olha, isso é uma pauta que diz respeito à maioria da população. A direita quer mais homens brancos. E nós queremos alguém que, como a ministra Helena Lobo diz, representa a população, a maioria. Agora, se gente em alto escalão do governo, se deputados, se a militância começa a discussão dizendo que isso é uma pauta de ONGs estrangeiras, que isso é uma pauta de movimentos identitários desvinculados da realidade da população, aí realmente nós vamos ter uma situação em que, ao invés de nós termos um bloco composto dos movimentos de esquerda, do governo de centro-esquerda e até de partes da centro-direita contra o Congresso conservador, nós vamos ter uma pauta em que o Congresso conservador, a centro-direita, o governo estão contra os movimentos de esquerda. Então, para várias pautas, não são todas, eu acho isso muito claro, tem pautas que a gente não tem hoje uma maioria na sociedade entendendo que as propostas de esquerda beneficiariam a maioria da sociedade. Nós temos várias pautas, tanto econômicas, quanto pautas identitárias, que nós somos minoria. E aí nós temos que trabalhar para mudar essa minoria, para criar essa situação que eu estou dizendo aqui, em que o governo pode montar essa coalizão e jogar o ônus de ser impopular para a direita. Mas a gente não pode assumir que o caso em que nós não temos maiorias, e pior, o caso em que nós não somos a maioria na opinião da população, e não vamos nem conseguir ser, nem pensar um jeito de mudar, assumir que isso é o dado e que, portanto, toda demanda de movimento de esquerda simplesmente vai ser uma encheção de saco para um governo que está um pouco na corda bamba. Se a gente assumir isso, aí isso vai ser verdade. E o governo vai estar sozinho, porque os movimentos cansam. Os movimentos cansam de fazer demandas, de não serem ouvidos, e aí o governo fica sozinho, e quando vier uma tentativa, se a direita avaliar que o governo está fraco, eles vão tentar derrubar. E aí o governo vai ter que apelar para os movimentos, e onde vão estar os movimentos? Vão estar desmobilizados, porque não conseguem ter uma vitória significativa de uma pauta sua que eles estão construindo há muito tempo. Eu esqueci de falar, coisa de comenta, compartilha.